Olá, está começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato, diretamente do Santuário Nossa Senhora do Rosário, Santuário Diocesano de Adoração Eucarística, o Centro Eucarístico da cidade de Mococa, pela TV Direta. Que bom poder estar mais uma vez com você na sua casa, trazendo esta palavra, uma palavra sempre de amor, uma palavra de paz, porque esses são os frutos da justiça e os frutos que Deus espera de nós. Como nós ouvimos em toda a liturgia do domingo passado, você que foi à missa, né, que ouviu a leitura, que ouviu o Evangelho, né, nós percebemos como Deus sempre cuida e zela do seu povo, né? E muitas vezes não tem a resposta, que são os frutos da justiça e dos atos de bondade, da caridade, do amor, do afeto, do entendimento e da compreensão e, por fim, da paz entre todos os homens. Que nós cristãos possamos então viver entre nós os valores do Evangelho. Não se trata apenas, portanto, de ouvir uma doutrina, de aprender, de repetir as palavras de Jesus, mas se trata, sobretudo, de viver dentro do projeto dele, de receber o projeto de Jesus como nosso projeto de vida. O projeto dele é muito simples, não são muitas elaborações e elucubrações, mas se trata apenas de viver os valores do reino, viver para criar uma sociedade, uma civilização do amor, como dizia o Papa Paulo VI. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus em primeiro lugar, e também amar ao próximo. Jesus disse que com isso estaríamos cumprindo todas as leis, porque quem ama não mata, quem ama não furta, quem ama não adultera, quem ama não levanta falso testemunho, não deseja a mulher do próximo, não cobiça as coisas alheias. Quem ama só quer o bem para o outro e, portanto, deixa de fazer o mal. Não por uma lei externa que é imposta, mas agora por uma lei, que brota do coração, que é a lei do amor, quando nós queremos que o outro esteja bem, que o outro também viva na paz e viva na felicidade. E como a felicidade é coletiva, felicidade, as pessoas costumam dizer, a felicidade está dentro de você, tira a felicidade, mas pensa numa coisa, Então, se a felicidade está dentro de você, tranca-se num quarto, fica lá no quarto e tenta ser feliz trancado sozinho. Nós dependemos dos outros, nós uns dos outros, é no amor, é na relação, é no relacionamento que nós desenvolvemos com os outros seres humanos, seja o pai, seja a mãe, seja a namorada, seja o namorado, o noivo, a noiva, a esposa, os filhos, a professora, o amigo do trabalho, Nós precisamos construir relações saudáveis, relações cheias, preenchidas do amor de Deus e do amor ao outro, para que então nós possamos de fato criar vínculos de felicidade. Hoje eu te convido a ouvir esta palavra, que fala para nós, nosso bispo Dom Vilar falará para nós sobre a vinha do Senhor, Tanto nós ouvimos no profeta Isaías, falando da vinha, que era naquela ocasião o próprio Israel, o próprio povo de Israel, e também depois Jesus contando uma parábola, utilizando esses elementos também, a vinha, mas já mostrando que os empregados enviados pelo dono da vinha foram mortos, foram apedrejados, foram espancados. Depois o dono da vinha manda mais ainda empregados para lá colher os frutos da vinha, também são espancados, são apedrejados e são mortos. E aí Jesus diz que o dono pensou, vou mandar o meu filho. A eles vão respeitar. Mas também o filho, eles disseram, lá vem o herdeiro, Lá vem o herdeiro, também vamos matá-lo, porque assim pegamos a herança dele. E aí o que nós entendemos deste evangelho? A vinha
é o povo de Deus. Em primeiro momento, na história, era o povo judeu, o povo eleito. E aí no finalzinho do Evangelho, Jesus diz para este povo eleito, que não acolheram os profetas que foram os enviados e que por fim não acolheram nem o Filho de Deus, nem o filho do dono da vinha. E os vinhateiros eram apenas administradores, assim como nós somos administradores agora deste mundo. Nada nos pertence. A sua casa está no seu nome, passado o papel, mas ela não é sua, porque nós não vamos levar nada deste mundo que é material. Nós utilizamos dos bens do mundo. Por isso mesmo que Jesus ensinou a partilhar e não se apegar, porque não são os bens do mundo que geram a felicidade, nem neste mundo e nem para a vida eterna. Então Ele nos convida a viver no desapego, nos convida a viver olhando para o alto e acreditando que Deus é a nossa meta final. A história da humanidade caminha para a igreja triunfante, para onde esperamos também nós um dia nos encontrarmos todos na glória de todos os santos. E por isso, enquanto vivemos neste mundo, somos apenas vinhateiros, ou seja, somos apenas administradores. Nada nos pertence de forma real, tudo é de Deus. Agora, nós temos direito à propriedade particular, porque a própria Bíblia revela que este é um direito dado por Deus. Mas, no entanto, não para utilizar os bens materiais como instrumentos de dominação, de exploração e de exclusão do outro, mas sim incluir todos, para que todos possam usufruir de tudo aquilo que Deus criou. Então, não recebem o Filho e, por fim, Jesus diz assim: portanto, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Esse trechinho do Evangelho que nós ouvimos domingo passado, você deve ter ouvido muitas pregações, mas sempre é muito importante lembrar, quem agora tem que produzir frutos? Se o reino foi tirado dos judeus, porque ele estava Jesus contando esta parábola justamente aos sacerdotes e aos anciãos do povo, e portanto as autoridades religiosas que não acolheram o Filho de Deus, não acolheram Jesus de Nazaré. Então Jesus conta essa história para dizer: vocês não aceitaram, não acolheram nem os profetas, nem outra quantidade de profetas, não acolheram também o Filho de Deus, portanto o reino vos será tirado. E olha que se Jesus não tivesse falado isso, se isso não tivesse acontecido, então nós hoje não seríamos herdeiros do reino, não seríamos herdeiros como filhos adotivos de Deus pela filiação divina de Jesus. Mas os pagãos então receberam a pregação do Evangelho. Os judeus não acolheram Jesus como Messias, os pagãos o acolheram. E para todos aqueles que o acolhem, como diz o Evangelho de João capítulo 1, ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, como filho de Deus, como herdeiro da vinha do Senhor, a pergunta é esta: nós estamos dando frutos de justiça, de verdade, de caridade, de bondade, de harmonia, de paz, de entendimento, de compreensão? Nós estamos criando um mundo melhor? O fruto que nós estamos deixando neste mundo, qual é? Qual é o fruto? E quando o padre fala isso, a gente fica assim pensando: mas tal pessoa não está dando bom fruto, mas tal governante não está dando bom fruto, mas o deputado não está dando bom fruto, mas minha vizinha... Não, nós temos que olhar para a nossa vida. Eu estou dando fruto? Eu também sou herdeiro da vinha. Então olhar e parar e pensar: o que eu tenho feito que esteja de acordo com o projeto de Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade? Aí algumas pessoas disseram assim para o padre: padre, mas o meu raio de atuação é tão pequeno, eu não sou uma autoridade, nenhum presidente, nenhum deputado. Eu digo assim: veja, para viver a verdade e a justiça, nós temos que começar por nós. Não é por aqueles que têm um raio de atuação maior na sociedade, mas são todos os lares, todas as casas, todos os bairros, todas as cidades, para que o mundo tenha paz. Viver então a justiça dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe. Você é justo? Você é justo
com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua noiva? Você é justo com a sua esposa? Você é justo com o seu esposo? Então, você consegue de fato viver a justiça, a bondade, a caridade com aqueles que Deus colocou na sua vida? Este é dar frutos, frutos de santidade, frutos de mudança de vida, fruto que mostra que em você houve uma mudança, houve uma conversão. E, portanto, a linguagem conversão, a gente ouve muito no trânsito, converte à direita, converte à esquerda. A palavra conversão é mudar a direção. É deixar de caminhar no caminho do mal, no caminho do ódio, do caminho da vingança, do caminho da maldade, do caminho da difamação, do caminho do maligno, para começar a caminhar no caminho de Deus, para caminhar no caminho do Senhor, para fazer a vontade de Deus em nossa vida. Viva a harmonia, viva a paz em sua casa, mas para isso, o que tem que fazer? Aprender a perdoar mais, a ser mais tolerante, a ter mais paciência em um mundo em que as pessoas já não têm mais paciência, elas são movidas pela ansiedade, as pessoas brigam por poucas coisas, elas entram em atrito por confronto de interesses. E quando falamos em confronto de interesses, não somente dos grandes capitais, das grandes empresas ou dos governos, mas mesmo dentro de casa, com o seu familiar, aquela pessoa que está mais próxima de você, que Deus lhe deu, você está vivendo atrito? Você está vivendo um confronto? Ou você está vivendo a paz? O que está faltando? Mais amor? Mais perdão? Mais paciência? Mais tolerância? Esses são os valores anunciados por Jesus, quando Ele também ensina: o reino dos céus está próximo. Se está próximo, não é porque virá, não é próximo no tempo, está chegando, não, é próximo porque está acessível. Hoje você pode entrar no reino de Deus, Ele está próximo de você porque o Cristo já veio. Ele é o reino de Deus, é o Cristo na terra, é a sua presença. Aderir ao projeto dele é fazer parte da construção deste reino na terra, que se consumará na vida eterna. Deus nos abençoe nesta noite, que a sua casa seja abençoada, sua mente, que a partir de hoje nós possamos amar mais, perdoar mais, ter mais paciência, ser mais generosos, fazer o bem. Não perca uma oportunidade de fazer o bem. Padre, mas uma pessoa me parou ali e pediu uma esmola na rua, eu não dei não, porque ele ia beber, porque ia comprar droga. Eu não sei. Você também não tem certeza o que ele ia fazer, mas não perca a chance de dar a sua contribuição para que a vida de alguém seja um pouquinho melhor, para que a vida de uma pessoa possa ter, não vai mudar a vida dela, é verdade, mas vai aliviar algum sofrimento momentâneo, porque é de dia após dia, é um prato de comida hoje, é um copo de água, é um prato de comida amanhã, que aquela pessoa vai vivendo, vai tendo esperança de novo, de confiar no ser humano. Ela que se revoltou, ela que brigou, ela que ofendeu e foi ofendida e hoje mora na rua, porque não soube perdoar e amar os seus familiares. Eu te convido a olhar para todos, sabe? Desde o morador de rua até o morador do palácio, como um filho de Deus, igual dignidade, tanto uma pessoa mais pobre, mais simples, quanto o mais milionário e aquele que mais possui. Trate todos com muito amor, com muito zelo, respeitando a todos, evite todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação e faça o bem. Este é o projeto de Jesus. Entra nele e você estará vivendo os valores do reino de Deus. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja. Geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto
do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados, tanto para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, não é? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sob medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé, né? Então, aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R-Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, não é? Um encontro de amigos, uma festa, para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo. R-Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, né? Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. Mais uma vez, já estamos aqui no jardim interno da Cúria Diocesana, também do seminário, para ouvir a mensagem do nosso bispo Dom Vilar. Dom Vilar, o que o senhor traz para nós hoje? Padre Roberto, primeiro minha saudação a todos os telespectadores, uma boa noite para todos. E gostaria de refletir na continuidade destes domingos que tem apresentado o trabalho da Vinha, hoje colocar aqui a nossa adesão, às vezes a nossa rejeição e como Deus se coloca diante da nossa postura. Peço então a todos que nos unamos nesta reflexão, neste discernimento à luz da Palavra de Deus.
Olha aí, vamos pensar em tudo que nosso bispo vai nos dizer, vamos ouvir atentamente, né? E viver realmente na nossa vida, no dia a dia, vida real, né? Então vamos ouvir com alegria o nosso bispo. Uma boa noite para todos os nossos telespectadores. Aqui estamos para mais uma reflexão dominical. Neste 27º domingo, nós temos a reflexão sobre a vinha do Senhor, dando continuidade aos temas dos domingos passados. Só que estamos já no mês de outubro, o mês das missões e o mês do Rosário. A liturgia nos coloca então o tema da vinha, que representa Israel, o povo eleito, que é o precursor da igreja, o novo povo de Deus, a nova vinha do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 5, versículos de 1 e seguintes, nós temos o Cântico da Vinha, que narra a história do amor de Deus e a infidelidade do seu povo. É um lindo poema composto pelo profeta, talvez a partir de uma canção de vindima da colheita das uvas. Através do profeta, o trovador, Deus, o amigo, julga seu povo, que é a vinha, descrevendo o amor de Deus e a resposta do povo. Um agricultor escolheu o terreno mais adequado, escolheu cepas da melhor qualidade, tomou todos os cuidados necessários. O sonho dele era a colheita dos frutos do seu trabalho, mas a decepção foi grande. Só deu uvas azedas. Que mais poderia eu ter feito por minha vinha e não fiz? Pergunta ele. E a reação é que seu amor se transforma em ódio, derruba o muro da proteção, permite que os transeuntes pisem a vinha livremente e que o inso, a praga, tome conta. Os frutos que o Senhor esperava era direito e justiça, a fidelidade e aliança, o respeito pelos mandamentos. Ao invés, a resposta do povo foi sangue derramado e gritos de horror, infidelidade, corrupção, violência e injustiça. Parece que a história sempre continua. Muitas manifestações religiosas solenes, sem uma verdadeira adesão a Deus. Daí vem o castigo de Deus, que é fruto dessa própria ação humana. A invasão dos assírios, as guerras, depois a invasão dos babilônios, que destruíram a vinha e deportaram os israelitas como escravos. Hoje ainda vemos este sangue derramado, os gritos de horror, as injustiças, os desequilíbrios sociais. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 e seguintes, São Paulo apresenta as virtudes concretas que os cristãos devem cultivar na própria vinha do Senhor. São esses os frutos que Deus espera de sua vinha, exemplos concretos de virtude. Em Mateus, no capítulo 21, versículos 33 e seguintes, Jesus retoma e desenvolve o poema da vinha do próprio Isaías. Um senhor planta uma vinha com todo o cuidado e tecnologia necessária e a confia a uns vinhateiros, conhecedores da profissão. Chega o tempo da vindima, manda buscar a colheita e vem a surpresa. Não entregam os frutos e maltratam os enviados. Não respeitam nem o próprio filho do dono. Chegam a matá-lo. A vinha não será destruída, mas os trabalhadores serão substituídos. A parábola aqui é a releitura da história da salvação. Ilustra a recusa de Israel ao projeto de salvação de Deus. A vinha é o povo de Deus, Israel. O dono é Deus, que manifestou muito amor pela sua vinha. Os vinhateiros são os líderes do povo de Deus, o povo judeu. Os enviados são os profetas e o próprio Cristo morto fora da vinha. O resultado de tudo isso
é que a vinha será retirada e confiada a outros trabalhadores que ofereçam ao Senhor os frutos devidos e acolham o Filho enviado. E a reação do povo é a que tentam prender Jesus, pois percebem que a parábola se referia a eles. Quem são esses outros aos quais será entregue a vinha? Somos todos nós, membros do povo de Deus, do novo povo que é a Igreja, que tem a missão de produzir seus frutos, para não frustrar as esperanças do Senhor na hora da colheita. Que tipo de frutos está faltando? Os homens do tempo de Isaías e também de Jesus eram muito piedosos, zelosos nas práticas religiosas, no respeito do sábado. Mas não foi da falta disso que Deus se queixou. Isaías resume a queixa de Deus nas palavras do dono da vinha: esperei deles justiça e houve sangue derramado. Esperei retidão de conduta e o que ouço são os gritos de socorro de gente que foi explorada, maltratada, excluída, injustiçada. Isso aconteceu no passado e acontece ainda hoje. Devemos testemunhar diante do mundo em gestos concretos de amor, de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de partilha, de serviço, a realidade do reino de Deus que Jesus veio propor, testemunhou, viveu, até dando a sua vida por ela. Não podemos reduzir tudo apenas a práticas religiosas. Os guardas da vinha quiseram até se transformar em donos da vinha. Esse perigo não pode estar presente ainda hoje em nossas comunidades. Não somos muitas vezes os donos, mas o que somos? Somos administradores da vinha, somos servos. Deus nunca desiste de sua obra de amor e de salvação. Isso nos consola muito, mas também nos alerta. Diante do fracasso com alguns, Deus não desiste de ninguém, mas Ele recomeça com outros. Será que Deus está satisfeito dos frutos que produzimos? A esta pergunta, sob a nossa resposta de servir a vinha, queremos concluir pedindo que Deus nos ilumine com a sua palavra, nos fortaleça com a sua graça, nos acompanhe com seu amor misericordioso, para que possamos ser fiéis, não no rito simplesmente, não no cumprimento externo da lei, mas na vivência concreta do amor, no serviço aos irmãos. E que Ele nos encontre sempre prontos para prestar contas dos frutos para a vinha. Que Deus abençoe a todos os nossos caros telespectadores, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, Padre, sua bênção. Aqui é o Alexandre Ferreira de Almeida. Eu queria perguntar se quando a pessoa está em coma profundo, ela pode receber a unção dos enfermos. A Igreja diz que todos os sacramentos podem ser dados à pessoa enquanto ela vive. Uma pessoa que está em coma, ela não está morta, ela está viva. Então, ela não só pode receber a unção dos enfermos, como deve. Os parentes, os amigos, familiares, devem chamar o padre para que vá até o hospital, para que vá até a UTI, e o hospital deve, respeitando a fé das pessoas e a liberdade religiosa de todos os cristãos e de todas as religiões, deve permitir a entrada do sacerdote para que ele possa, então, ungir com o óleo santo, dando a unção dos enfermos, que é um sacramento que perdoa os pecados daquela pessoa, alivia os seus sofrimentos, e se for da vontade de Deus, ela será curada, ela se levantará, ela continuará a sua vida. E se for a vontade de Deus for que ela parta deste mundo, ela vai partir direto para a glória eterna, porque os seus pecados são ali perdoados. E além disso, se a pessoa está em coma, o padre pode dar, pela autoridade da Sagrada Ordem, ele diz uma fórmula que a Igreja oferece para dar a indulgência plenária. Eu, pelas faculdades a mim concedidas pela Santa Sé Apostólica,
te concedo a indulgência plenária em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, aquela pessoa, além de ter o perdão dos pecados, ela tem também as indulgências, que é o perdão das penas temporais, né? Que ela deveria pagar aqui ou no purgatório. Então, ela precisa sim deste sacramento, que é um meio eficaz de salvação. Vamos chamar o padre para aqueles que estão enfermos, porque São Tiago diz: se algum de vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele ungindo com óleo. A oração do Senhor salvará o doente, e se ele tiver pecado, receberá o perdão. Essas são as palavras de Deus, escrito na carta de São Tiago, e no qual se baseia a igreja para dar a unção dos enfermos, que, como diz São Tiago, perdoa os pecados e dá força, coragem, ânimo, esperança para aquela pessoa, e que ela se salve nesta vida ou se salve para a vida eterna. E agora chegou o momento da bênção da água. A água nós temos aqui no altar. Você pegue a sua água, sua garrafa ou seu copo com água, para que também, como esta água do altar será abençoada, também a sua água em casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós os pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos que delas fazem uso. Onde forem aspergidas, todo mal seja vencido e afastado, e a tua graça alcançada e derramada. Abençoai e santificai esta água, que ela lembre para nós o nosso batismo, que nos purifica e santifica. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A sua água também está abençoada. Pode beber um gole. Beber água benta sempre é importante, é um sacramental que nos livra de muitos males e também abençoa nossa vida e nossa casa. Olha que bom podermos estar juntos, né? Nesta terça-feira, né? Estamos vivenciando aqui, terminando a nossa novena de Nossa Senhora do Rosário. Sábado foi dia 7 de outubro, o dia da vitória de Nossa Senhora do Rosário. É chamado o dia da vitória porque o Papa Pio V pediu que toda a cristandade rezasse o rosário no momento em que o Vaticano era ameaçado de ser invadido pelos turcos otomanos, os muçulmanos. Então, as esquadras navais dos reis católicos eram muito menores, e as esquadras navais e o número de soldados e armamentos dos muçulmanos muito maiores. Restava ao Papa entregar então tudo nas mãos da mãe rainha, a mãe cheia de amor, e rezar o rosário e pedir que todos os cristãos também o fizessem. No dia 7 de outubro de 1571, na Batalha de Lepanto, então os cristãos vencem os muçulmanos e o Vaticano fica livre, assim como toda a cristandade também. E por isso ficou marcado como o dia de Nossa Senhora da Vitória do Rosário. Por isso, rezar o rosário é ter vitória na sua vida, significa vencer batalhas. Então, hoje, terminando agora o nosso programa, queremos lembrar que continuamos com a festa de Nossa Senhora do Rosário e também lembrando de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Portanto, em todas as paróquias, em todas as igrejas, em todo o território nacional, todos devem celebrar em honra da Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida. E é por isso que também nós, que já estamos em festa neste mês mariano de outubro, tem o dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7, e agora dia 12, Nossa Senhora Aparecida. E nós convidamos você a vir ao Santuário Nossa Senhora do Rosário para também ter este momento de encontro com a Mãe Aparecida. Fizemos um tríduo assim, desta maneira, domingo, primeiro dia, agora
amanhã, quarta-feira, às 7 da noite, segundo dia do tríduo, e o dia dela, dia 12, quinta-feira, às 7 da noite, aqui no santuário. Você é o nosso convidado especial para vir louvar a Mãe de Deus, adorando somente a Deus. Um louvor à Mãe de Deus não significa adoração, significa que nós amamos Maria e sabemos que ela é a rainha e padroeira da nossa terra. Então, próxima quarta-feira, a missa às 7 da noite, e depois na quinta, dia 12, é também dia das crianças. Vamos dar uma bênção especial para as crianças e Nossa Senhora Aparecida fazendo uma procissão em volta aqui da nossa Igreja do Rosário. Deus te abençoe, Deus te proteja. Nós continuaremos a nossa festa do Rosário. Você é o convidado quarta-feira, dia 11, quinta, dia 12, depois sexta, dia 13, sábado 14 e domingo, então, dia 15, nós terminamos a festa de Nossa Senhora do Rosário. Venha passar o final de semana conosco, venha rezar conosco aqui. No sábado, dia 14, estará conosco no santuário o nosso bispo, Dom Vilar, que vem para celebrar o Crisma e também dar a sua mensagem para toda a nossa comunidade. Vamos então agora, neste momento, receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc e São Padre Pio, São Bruno e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite. Até a próxima semana, se Deus quiser. Te espero na terça-feira, 10 para as 6 da tarde, e na quarta-feira repete, 10 para as 10 da manhã. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.